Olha, a gente vai trazer mais informações agora sobre política nacional. Temos também destaque sobre o rombo das Americanas. O PSOL e também o partido PL, eles montam já relatórios paralelos. O objetivo é apresentar um documento em conjunto ao que mostra, o que aconteceu dentro da Americanas. Eu vou conversar agora com o próprio relator da comissão, o deputado Carlos Ghiondini, que gentilmente atende o Grupo Bandeirantes de Comunicação agora nesta tarde de terça-feira. Deputado, obrigado pela atenção com o Band News TV. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, hein, deputado? Vamos buscar novas informações, porque o rombo é imenso e quem sofre não é só a família, não é só o funcionário, é também o contribuinte e impacta diretamente nos preços, no tabelado dentro do nosso país, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar sobre esse assunto. E agora nós temos mais uma reunião da comissão que está marcada para quinta-feira, às 9 horas da manhã, para apreciar o relatório. Eu apresentei o relatório, sempre com foco no prazo final da CPI. Se ele não tivesse sido apresentado na última terça-feira, nós corríamos o risco da CPI encerrar por prazo regimental e não ter nenhuma conclusão. Dado o fato, isso é muito claro, isso é público, é evidente, saiu em todos os meios de comunicação. Estivemos aqui ouvindo o delegado que conduz o caso no âmbito da Polícia Federal e também o promotor do Ministério Público Federal que conduz o caso, e novos fatos acontecem diariamente, inclusive a celebração de acordos de colaboração premiada. Amanhã nós temos uma sessão, quinta-feira às 9 horas, uma sessão mais calorosa, porque eu não seria imprudente a ponto algum do inquérito nas esferas cabíveis de investigação não ter sido concluído, não ter fato determinante nenhum agora de indiciar pessoas, sendo que esse é o culpado, esse é aquele, que é justamente que você coloca o ponto de divergência aí, até um pouco curioso, convergente entre PL e PSOL, nesse caso em específico. Ô, deputado, esse é o ponto nevrálgico, esse é o ponto em questão que eu queria chegar. É muito divergente, são ideologias diferentes, o senhor sabe disso, mas o objetivo é porque não chegou ao fiel da balança com o relatório do responsável pela CPI, não chegou até o culpado, não chegou até a pessoa que foi a responsável por, entre aspas, quebrar as Americanas, e por isso vocês estão trabalhando, unindo forças e seguindo paralelamente, só para explicar para a população, seria isso, deputado? Não, uma visão diferente. A minha visão é que eu acabei de colocar o que está acontecendo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são órgãos, você há de concordar comigo, que têm mais capacidade e experiência investigativa do que legisladores na Câmara dos Deputados. Ou estou errado? Pela credibilidade pública desses órgãos, eles juntando novos fatos, vão demorar mais tempo para concluir essa investigação. O nosso tempo é regimental. A nossa CPI acaba nessa semana. O relatório precisa ser apreciado. Nós ouvimos dezenas de pessoas, recebemos centenas de documentos, todos estão juntados, documentos sigilosos. Nós fizemos propostas de aperfeiçoamento, de atualização da legislação brasileira, olhando para o futuro, regulamentando o mercado para que não haja novos casos de fraudes em empresas, sociedades anônimas que comercializam capitais. Acontece que alguns colegas entendem que há de se indiciar tal pessoa física, o CPF dela, o nome dela, sendo que essas provas ainda não estão totalmente fechadas, dados os novos fatos. Quando você vê a celebração de acordo de colaboração premiada dos ex-diretores, vou te dar um caso prático aqui da CPI.
Alguns depoentes, né, que foram convocados vieram munidos de habeas corpus para não falar. Todos esses, que são um total de 5, são ex-diretores executivos da Americanas. Porém, o ex-presidente executivo foi embora do Brasil, está na Espanha e não veio nem depor, mas também pediu habeas corpus. Eu creio, ou o que a minha percepção investigativa, assim vamos dizer, que é o tema da CPI, leva que a antiga diretoria executiva é que promoveu a fraude. Porém, existem... Só um minuto, deputado. Então, vocês estariam, no caso, de mãos atadas? Seria isso? Não, muito pelo contrário. Nós estamos sendo prudentes. Né? Prudentes porque se coloque aqui no Legislativo brasileiro, finalizando um relatório, e também tem o outro lado da moeda. As CPIs que eu tenho conhecimento, né, que a lembrança me traz, e há muito tempo participando da vida pública, essa traz soluções práticas, inovações legislativas que vão vedar casos desses no futuro, e o futuro pode ser breve. Se olharmos para o retrovisor, há poucos anos teve as empresas X e assim por diante, sempre acontece. E ninguém nunca atualizou a legislação brasileira para esses crimes. Isso não é estar de mãos atadas. Isso é resolver o problema para o futuro. Até porque o passado não tem mais como resolver. Quem já levou o prejuízo, levou. A empresa tem que se reestabelecer, né? Ela tem que voltar a ser uma empresa lucrativa, ela tem que se manter viva, para daí sim ressarcir o problema causado por ela mesma a esses investidores. O que está acontecendo, que é o ponto divergente, é que alguns colegas que vão apresentar um relatório, que é um direito parlamentar, eles querem indiciar pessoas, né, por tudo que leve a crer que os causadores foram os diretores da diretoria daqueles anos que causaram essa fraude, tinham muito mais diretores do que os envolvidos. Vamos supor que determinada pessoa era diretor de logística. Como é que ele estava envolvido em fraudar o balanço? Seria justo, né, uma equipe parlamentar que não é especialista em investigações indiciar essa pessoa, excluí-la do mercado, marcar a vida dela? Então, essa prudência, que é da minha essência, eu levei para o relatório. Quando você fala de mãos atadas, nós estamos em termos de tempo, sim, de mãos atadas. A CPI poderia, mas a mesa diretora não entendeu assim, da Câmara dos Deputados, ser prorrogada por mais 60 dias, o que também não adiantaria nada. Em 60 dias não será concluído o inquérito no âmbito, volto a dizer, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a quem eu particularmente confio e tenho todos os predicados necessários para qualificar a sua experiência, expertise e competência para promover esse inquérito, finalizar o inquérito e, sobrando para um grupo de parlamentares, ter a petulância, até posso dizer, de indiciar pessoas antes dessa comprovação de fatos, com a promoção de novos fatos diariamente veiculados na imprensa. Eu quero agradecer ao deputado Carlos Ghiondini, que gentilmente nos atendeu. Só uma última pergunta: como é que o deputado vê o futuro das Americanas perante toda essa CPI, o senhor que foi relator? Como é que o senhor vê o futuro dessa gigante aqui do empreendimento, do varejo? O senhor acha que tem salvação? Pelo que o senhor analisou, pelas conversas, pela saída de grandes diretores da empresa debandando, saindo do Brasil, como é que o senhor vê o futuro das Americanas, deputado? Eu vejo ela com uma dificuldade operacional. Hoje ela é uma empresa em recuperação judicial, é uma empresa que tem um alto faturamento, exige um grande fluxo de caixa, com uma margem pequena que é oriunda do setor ao qual ela pertence, que é o varejo. Porém, se ela continuar no ritmo e com as mudanças que foram impostas com a intervenção da nova diretoria total, eu creio que no médio prazo ela possa se restabelecer, apresentando os números que ela vem apresentando nos últimos períodos, como, por exemplo, nem contábeis eu estou falando, mantendo o número de funcionários, não fechando lojas, e assim
ao passar dos anos, promovendo a negociação das dívidas perante a sua recuperação judicial, especialmente com os bancos e alguns fornecedores que estão ali arrolados, para que ela possa ter esse plano completo de reestruturação que será apreciado pelo mercado. E também com a finalização dos inquéritos no âmbito criminal, as pessoas que foram lesadas, os acionistas, investidores, pessoas que confiaram nessa empresa centenária possam, munidos sim desses dados comprobatórios que ainda vão surgir, das delações premiadas, colaborações premiadas, como queiram chamar, que eu acabei de citar, poderão judicialmente buscar o seu direito, se assim for seu entendimento. Faltam medidas provisórias hoje, só para finalizar agora de vez, para combater as fraudes dentro de grandes varejistas do país, na opinião do deputado? Acho que não só em varejistas, né? Nas 4 propostas legislativas que nós apresentamos, uma delas é culpar os gestores de empresas que têm capital aberto, estão no mercado de capitais, por esses danos, e também criar a figura do informante premiado. Vamos supor que um gerente que trabalhou muitos anos nessa companhia, ele já percebeu isso há anos. Mas se hoje ele for lá e denunciar, ele é taxado de dedo duro, ele é uma pessoa inconfiável, ele não consegue mais recolocação no mercado de trabalho, ele fere a sua carreira profissional e ainda perde o seu trabalho. Nesse projeto, a gente prevê que ele tenha uma premiação, que é uma parte do dinheiro recuperado, que ele tenha, até a conclusão das investigações, o seu nome mantido em sigilo, ele seja um informante sigiloso. Isso é uma prática que a gente não está inventando a roda, ela é muito usada nos Estados Unidos, desde o caso Lehman Brothers e outros que vieram em seguida, na Alemanha e em outros países, e que nós precisamos, que estamos propondo para que seja implementado no país. Quero agradecer ao deputado Carlos Gheoddini, que gentilmente atende o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Deputado, muito bom falar contigo aqui, parabéns pelo trabalho. A gente vai continuar acompanhando novos desdobramentos em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Claro que o Band News TV, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, está à sua inteira disposição para eventualidades também, explicações a respeito desse caso. Uma boa tarde para o senhor.